Glória a Deus. É um prazer imenso, mais uma noite, estarmos na casa do Senhor para louvá-lo, glorificá-lo, o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, é o culto de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos começar, eu senti no coração, que nós começarmos a ler o livro de Apocalipse, o livro da Revelação. O autor foi João, quando estava preso na ilha de Patmos. Então hoje nós vamos começar no capítulo 1, bem devagar, sem pressa. O importante é a gente compreender o que foi revelado a João na ilha de Patmos, quando ele estava preso. Deus o revelou o que haveria de acontecer com a humanidade naquela época e nos dias atuais, que é hoje, e no futuro, que pode ser amanhã. E muitos não dão muita trela o que vai acontecer amanhã, como Deus falou, né? Mas Deus nos deixou para nós ver quando está cada vez mais próximo do seu retorno. Domingo, culto da família. Essa semana passou tão rápido que eu estou até perdido. É domingo, culto da família. Foi tão rápido essa semana. Como está acontecendo cada vez mais, nós, né? Às vezes pensa que é uma coisa que você vai fazer hoje, aí você não faz. Aí amanhã você pensa assim, foi hoje que eu pensei que eu ia fazer. Para ver como está acelerado o tempo. O tempo está acelerado. É porque está próximo à vinda de Cristo Jesus. Hoje já é quinta-feira, né? E para nós sentirmos como Deus está cada vez às nossas portas. Hoje foi um dia meio triste pelo lado carnal da nossa carne, um dia triste, e um dia alegre pelo lado espiritual. Ontem a nossa querida irmã Joyce, que nos ajudou muito nas festas das crianças aqui, com a sua simpatia, o seu carinho, mesmo ela sendo uma grande possibilidade motora, assim para se locomover numa cadeira de roda, mas sempre tinha um sorriso nos lábios. E pelo lado carnal, ela era nossa madrinha de casamento, uma jovem, que Deus a chamou para junto de si. E as nossas orações é para os seus familiares, especialmente para a sua mãe, que Deus a conforte, que ela possa sentir a presença do Espírito Santo, pois Deus já levou 2 filhinhas dela. Mas elas estão num lugar melhor, já estão no aprisco do Senhor. E isso é o mais importante. Hoje, quando nós, ao chegarmos perto do ataúde ou do caixão, olhamos para ela e ela estava com um semblante lindo, como se estivesse dormindo. Então que Deus nos conforte e que possamos estar preparados como ela estava. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, use-me, Pai. Hoje nós vamos, eu senti no coração que o Espírito Santo de Deus manda nos falar sobre o livro de Apocalipse, o livro da revelação do Espírito Santo de Deus, o qual foi transmitido para o apóstolo João lá na ilha de Tarso.
onde fala como está próximo a sua vinda, como iria acontecer nos dias de hoje, do passado e do futuro, e tudo está se encaixando como fosse uma quebra-cabeça. Então nós estamos cada vez mais espertos, mais confiantes da sua volta, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Pai, use-nos para transmitir a sua santa palavra. E assim, os meus queridos irmãos que estão em casa ouvindo pelo Facebook, e os irmãos que estão aqui na nossa igreja, quando eu falo nossa, quer dizer todos que buscam a Deus, que tu possa nos revelar, nos mostrar quão grande é o seu amor, porque tu deixou marcado cada segundo que tu estás à nossa porta. Venha logo, Senhor Jesus. É isso que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Então, o livro de Apocalipse foi escrito por João, quando foi preso, um dos mártires do Evangelho. João morreu de velhice, preso, mas morreu, né? E ele teve a grande visão e ele escreveu esse livro, amando do Espírito Santo de Deus. Esse livro é um livro especial, é um livro, junto com o livro de Daniel, traz os últimos acontecimentos daquela época de Daniel, da época de hoje, junto com João, o que iria acontecer, o que está acontecendo. Nesse livro nós vamos ver que a iniquidade, ou seja, o pecado, a barbaridade, o desamor, iria aumentar tanto. Nesse livro nós vemos que Jesus também falou antes que poderia uma mãe esquecer do próprio filho que gerou no ventre, mas Deus não esquece. Que a mãe ia perder o amor pelos filhos. E Apocalipse fala da besta que surgiu do mar, fala do dragão, fala muitas coisas por analogia, para que podemos entender e compreender. Fala dos desamor, fala pela ganância, como a ganância de muitos, que hoje mesmo eu vi, fiquei triste, uma grande empresa jogando carne fora. Não era pelo produto que estava jogando fora que eu estava revoltado, chateado, mas sim porque aquela carne foi de um ser vivo que foi morto para, quando Deus o fez para a nossa alimentação, depois que ele é morto, limpado, é para a nossa alimentação. E o que acontece? Mataram o bicho à toa, jogaram fora, desperdiçando. E para mim é um grande pecado jogar ou tirar qualquer tipo de vida que não seja para ter um fim e propósito. E nós vemos que isso aí é a ganância do ser humano, como está. Em outros países, pessoas morrendo de fome sem ter o que comer. Em outros lugares, desperdiçando e jogando. Mas vamos à nossa leitura, já lendo e trazendo para os dias atuais o que significava cada versículo, ou seja, cada frase. Capítulo 1, introdução, 96 DC, ou seja, ano de 96 depois de Cristo, foi escrito esse capítulo primeiro. A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. A quem? A João.
para mostrar ao seu servo as coisas que devem acontecer brevemente. E por seu anjo as enviou, as notificou a João, seu servo. Ou seja, embora a revelação tenha vindo a Cristo, ela foi entregue a João pelo seu anjo. Versículo 2: o qual deu testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de todas as coisas que tem visto. Ou seja, considerando como sendo apenas uma testemunha do que ele havia visto, e afirmou fazer apenas um registro parcial e fiel. João era apenas uma testemunha do testemunho de Cristo. Refere-se às visões e aos símbolos revelados a João. Tudo isso significa o versículo 2. Porque nem tudo que ele viu, ele conseguiu escrever, mas ele foi testemunha. Mas como assim? Para ser testemunha, vocês têm que estar presente. Mas João estava naquela época, no ano 96 depois de Cristo. Mas ele foi levado em espírito. Para nós entendermos melhor, João entrou, como se fosse falar hoje, numa máquina do tempo. E foi por vários tempos, ele foi parando aquela máquina. Ele foi vendo o que estava acontecendo em vários anos antes de Cristo retornar. E isso tudo foi levado pela mão de um anjo para mostrar a glória de Deus e para que os seus servos fiéis pudessem estar preparados, vendo cada acontecimento que estava acontecendo ou ia acontecer, passasse de pai para filho, de neto, falava, vai acontecer primeiro isso, e acontecia. Versículo 3: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Versículo 4: João escreve agora a saudação para as 7 igrejas que estão na Ásia. Isso foi para aquela época agora. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Ou seja, se refere à santificadora, a paz santificadora. Tudo torna possível, ou foi possível pela morte de Jesus Cristo. E dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. É dado-nos dessa maneira para enfatizar o aspecto setuba das operações do Espírito Santo. Para completar, está em Isaías 11, versículo 2. Mas não vamos lá ali não, vamos continuar. E da parte de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, vida terrena de obediência e perfeita, a primogênito dentre os mortos. Refere-se à ressurreição e às princípias, Romanos 8, 23. E o príncipe dos reis da terra, refere-se ao seu governo do mundo, que é um tema chave do livro de Apocalipse. Aquele que nos amou e nós lavou no seu pecado em seu sangue. Ou seja, nesse versículo 5 está falando sobre
Cristo Jesus, ele foi a testemunha fiel, vida terrena de obediência e perfeita. Mas que vida terrena, talvez algum não compreenda, mas que quer dizer essa vida terrena? A vida terrena porque Jesus era Deus. E lá em João fala, e o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Deus não sangra, Deus não tem sangue, Deus não tem suor, mas Jesus teve. Por quê? Porque Deus se tornou carne, se tornou humano. Então ele sangrava, ele suava, ele sentia todas as coisas que nós sentíamos. Por isso ele se tornou terreno. Mas ele era de perfeita obediência a seu pai. E seu pai, há muitos anos, bastante anos, lá no Egito, lá no deserto, deu os 10 mandamentos a Moisés. E seu pai falou: tem que cumprir isso, Moisés, para que vocês consigam chegar e ser perfeito. Mas era impossível. E Deus, na sua misericórdia, mandou seu filho. E seu filho se tornou terreno igual a nós. E cumpriu todas as obediências. Talvez você, analisando, pensando, vai ver. Você passa, mesmo que tenha em casa, almoçado bem, enchido a sua barriguinha, mas você passa perto de uma confeitaria, ou então você passa assim, perto de uma padaria e vê aquela máquina de frango girando, aquele cheiro de frango assado, e te dá vontade de comer, mas você está com a barriga cheia. E isso, por outro lado, nós podemos falar que é glutonaria, o olho gordo, o olho grande. Isso é um hábito carnal da nossa carne. E será que Jesus tivesse no dia de hoje, ele ia ter? Sim, ele talvez ia ter esse desejo de saúde de comer, mas ele não iria comer. Ou seja, por quê? Se você mesmo tendo a barriga cheia, ir lá e comprar só para matar o desejo, e o seu estômago cheio, é glutonaria. E é um pecado. E ele era obediente. E isso foi só um jeito de simplificar a obediência. Então o homem não conseguia obedecer por completo as coisas de Deus. Por isso que veio Cristo Jesus. E é o príncipe dos reis da terra. Se tornou o príncipe de toda a terra. Aquele que nos amou e nos amou tanto e nos lavou dos nossos pecados, derramando o seu sangue. Versículo 6: e nos fez reis e sacerdotes para Deus, o seu Pai. A ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, ele nos tornou, como eu já falei, eu não gosto de falar essa palavra, que nós somos deuses, né? Porque as pessoas se enchem. Eu sou Deus, eu tenho o fôlego de Deus. Se Deus me deu esse fôlego, eu sou Deus. Mas nós temos o lado mortal, o lado carnal. Não somos 100% deuses. Então nós pecamos, nós erramos. Mesmo querendo ser perfeito, nós sempre vamos errar em alguma coisa. Mas ele veio e pagou o seu sangue derramado. E esse nos tornou reis e sacerdotes para Deus. Somos reis. Como rei?
Você manda em próprio na sua vida, em você mesmo. Você, no português mais claro, é dono do seu nariz. Você não é obrigado a adorar a Deus. Você não é obrigado a buscar a Deus. Você não é obrigado a nada. Mas uma coisa eu te digo: se tu não busca a Deus, algo está errado. Se você não busca a Deus, você está buscando algo superior que você acha que é superior a você e a Deus, ou você está adorando algo errado. E aí você erra, e erra feito. Erra feio, porque Deus é o único ser que nos deu o poder de ser donos do nosso nariz e nós escolhermos. Muitos falam: eu aceitei a Cristo, eu escolhi a Cristo. Como sempre falo, está errado. Deus te escolheu no ventre e tu és escolhido. E você vem do jeito ou do outro para o caminho do Senhor. Ou vem chorando, ou vem sorrindo, mas vem. E isso quer dizer que Ele também nos tornou sacerdotes da sua palavra, do seu poder. Porque com a palavra que nós dirigimos, falamos, pregamos, exaltamos, e até algumas pessoas usam para amaldiçoar, tem um grande peso, porque a palavra foi nos dada. Deus criou o mundo só falando, e Ele deu esse poder para nós. Com uma palavra você pode fazer uma criança crescer todos os dias, ouvindo uma palavra eficaz, uma palavra forte. Qual é a palavra forte? Que Deus é supremo, que aquilo que você tem que fazer é andar no caminho do Senhor. Se você começar a mostrar para as crianças que ela tem que obedecer as regras que Deus deixou para nós viver em sociedade, em amor ao próximo, são só palavras, mas também do jeito que você pratica, do jeito que você exerce essas palavras, ela vai crescer dentro daquele pequeno jovem, daquele jovem, e ele se tornará um adulto exemplar, um servo exemplar. Era assim que era feito os levitas. Os levitas, desde o ventre que nascia, seu pai era levita quando ele casava com a jovem, e o filho ia dentro do assim que nascesse, ele ia vendo o pai trabalhar para Deus. Ele não trabalhava para nada mais, só para Deus. E o levita ia crescendo. E quando o pai se aposentava, o filho tomava o lugar. Era que ser assim no dia de hoje também. Os filhos dos cristãos, os filhos dos filhos de Deus, que são nossos filhos, que nós tomamos conta, pois os filhos não são nossos, são herança do Senhor, pertencem ao Senhor. E nós temos que educá-los para que eles possam tomar o nosso lugar de servir e glorificar a Deus, de levar a palavra de Deus. Quantos estão se desviando porque não foram educados na lei sacerdotal do qual Deus nos deu como Pai? Isso tudo se encaixa no versículo 6. E no versículo 7: e eis que vem como as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que transpassaram todas as tribos da terra, e se lamentarão sobre ele. Sim. É que ele fala no versículo 8: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último,
o único Deus, diz o Senhor, e que é que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Essa palavra, o Todo-Poderoso, é a palavra Todo-Poderoso, assegura que Ele vai ser capaz de cumprir tudo que Ele disse que ia fazer. Jesus deixou a palavra: eu vou para junto do Pai, e eu voltarei quando tudo estiver pronto. No meu entender, já está tudo pronto desde a consumação do século. Mas Deus quer que nós nos aperfeiçoamos, porque senão seria tão fácil. Se você só aceitou Cristo, eu não estou. Se você só aceitou a Cristo e já vai para o céu, foi assim com o ladrão Dimas, porque ele aceitou em cima da hora. Mas nós não. Nós temos tempo. Nós estamos no mundo, estamos vivendo neste mundo, mas estamos vivendo dentro dos prazeres do Senhor. Dimas viveu dentro dos prazeres da carne daquela época, mas ele via que algo estava errado. E no último dia da sua vida, poucos segundos de vida, ele viu e se arrependeu. E quando ele olhou para o lado e viu realmente que Cristo era o Filho de Deus, porque ele já tinha visto vários milagres a Jesus fazer, ele sabia que Jesus não merecia aquela morte. E ele falou: mestre, lembra-te de mim quando estiveres lá no paraíso. E Jesus falou: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Porque Dimas não teve o privilégio de aceitar Cristo antes nas suas vidas como nós. Nós já nascemos, eu posso falar isso porque eu nasci num berço evangélico. Apesar de meu pai carnal e minha mãe carnal não serem evangélica, mas quando partiram, me deixaram com 7 e 8 anos. Eu fui para uma casa de um casal evangélico. E fui criado dentro da doutrina do Senhor e dentro do regime militar. Eu não falo assim, as pessoas dão risada, porque eu acho engraçado na época que eu fui criado, mas era uma época boa, porque tinha horário para almoçar, horário para levantar, e tinha cada um o seu dever de fazer sua obrigação em casa. Eu lavava a louça, enxugava a louça, carregava água, ia estudar as matérias da escola e também ia estudar, em certo tempo, as palavras de Deus. E tinha tudo disciplina. E isso eu agradeço muito a Deus, porque isso me ajudou a viver e a encontrar o meu caminho. Apesar que com 18 anos, 19 anos, eu saí pelo mundo afora. Eu costumo falar com a minha esposa: não adianta a gente prender muitos filhos, porque ele tem que ver com o outro lado também. Ver que o outro lado é ruim. A gente fala, mas eles não acreditam. Eles querem ver com os olhos deles. E quantos vão e não voltam. Mas eu fui, talvez até um pouco mais fundo no poço, como o pessoal fala. Vi outras coisas, cada barbaridade nessa vida. Vi o lado do mal, o lado do bem. Vi o lado do espiritismo. E aprendi muita coisa. E falo que algumas coisas foi obra do Senhor para nos mostrar
Talvez a gente fala para algumas pessoas do Evangelho, fala que existe um espírito maligno, que fala que há anjo caído, e muitos olham assim e não acreditam. Quando você fala que um ser toma posse do outro corpo, muitas pessoas não acreditam. E quando você vê, quando o Espírito toma uma posse de um corpo, as coisas que ele faz, as barbaridades, e quando ele vai embora, quando é verdadeiro, quando não é falso não, você vê que realmente tinha algo dentro daquela pessoa que não se encaixa dentro de uma vida normal. Ou seja, é um ser de outra dimensão. A gente fala de dimensão para as pessoas poderem entender. Se a gente falar que existe um espírito aqui, ninguém vê, ninguém acredita. Talvez você forte na fé consegue ver os anjos caminhando ao lado de cada um de nós. E do lado tem um capeta também, sempre querendo atrapalhar a caminhada daqueles que caminham com Deus. Mas quando você está na fé, quando você consegue ver, é maravilhoso. E eu só consegui enxergar isso quando estava no mundo. E isso trouxe uma grande experiência. Talvez uma experiência que derrotou o inimigo, que talvez pensou que tinha me ganhado, mas ele me perdeu desde o começo, porque fui escolhido desde o ventre da minha mãe. Então eu quero dizer com isso que há muitas coisas neste mundo que vivemos. Há coisas que o Espírito, quando eu falo Espírito, eu não quero dizer que é de Deus, da parte de Deus, mas cega as pessoas. As pessoas não conseguem enxergar à frente as coisas erradas, as coisas que ele não deve fazer. E que leva a ele a fazer só coisa errada. E a gente às vezes fica criticando aquela pessoa que faz coisa errada. Mas devemos orar para que Deus o ilumine e tire aquela venda, para ele ver que ele está caminhando erradamente com algo que está querendo destruí-lo. E no livro de Apocalipse nós aprendemos que o nosso inimigo anda, ruge e braveja ao nosso lado para nos tragar, para nos levar junto com ele para a perdição eterna. Mas Deus tocou em João Batista e mandou perdão, irmão, foi João Batista, tá? Em João ainda de Patmos viu algumas coisas, ele pôde escrever tantas revelações que ele tinha, mas essas revelações essenciais está escrito no livro de Apocalipse. Então nós cristãos devemos estudar as Escrituras Sagradas e ler sem pressa e pedir discernimento do Espírito Santo de Deus, porque aqui mostra como está se cumprindo cada dia as coisas que foram faladas. Nós podemos voltar no Egito, quando Moisés falava com o faraó, vai vir uma praga, e ele não acreditava, e a praga vinha e ele acreditava. Mesma coisa no livro de Apocalipse, vai acontecer isso, aquilo e aquilo outro. Hoje nós estamos na época da graça. Podemos falar, cantar em qualquer lugar e louvar o nosso Deus. Mas já estamos caminhando a passos largos para a era da tribulação. Falta alguma coisa? No meu ver, não falta nada. Tudo que já está aqui no livro de Apocalipse e no livro de Daniel, quase
tudo se cumpriu. A ciência está ultrapassada? Não, está adiantada. A ciência hoje em dia está uma coisa fora de série. Hoje em dia não se precisa mais de terra para se fazer alimentação. Eu estava vendo no Discovery, como lá no Japão tem pouco lugar que tem terra boa para poder fazer, eles estão fazendo prédio, e cada andar tem vários setores de cultivos, verduras, legumes, hortaliça, e foi mais mostrado que eles não precisam de terra, mas precisam de quê? De água. Por isso que Deus fala, eu sou a água viva. E nós estamos vendo que cada vez mais a ciência está fabulosa. Muitas doenças que nós temos no dia de hoje já são curadas fácil. Mas como eu falei, há um interesse financeiro para que não se cure algumas doenças, porque elas dão lucro. Infelizmente, o ser humano pensa por esse lado e leva por esse lado. Mas Deus está observando e Deus está vendo. O que está faltando? O anticristo? Talvez você fale, o anticristo. O chip já está, bem dizer, implantado. E o chip não quer dizer nada mais, nada menos do que obediência. Aquele que não for obediente, hoje eu posso falar. Aquele que não for obediente ao governo, porque o Brasil laico, um país laico, você pode falar. Se é outros países, você, né? Então, o chifre vai ser para você ser obediente ao governo, fazer o que o governo quer, o que o governo manda. E o governo vai ter um Deus, o governo vai ter uma autoridade máxima acima do nosso Deus. E aqueles que não adorar, não buscar esse Deus, vai perecer, vai sofrer. Então só falta implantar isso, a nova ordem mundial. Muitos não gostam nem de falar, mas falta pouco. Mas aí sim vai vir o arrebatamento, e aqueles que estão fiel, firme e forte na palavra do Senhor, jejuando, buscando, glorificando, vão subir de uma vez só. Não vai passar pela essa tribulação. Mas aqueles que amam a Deus, acreditam a Deus, mas ela está ainda vacilando, como falar assim na palavra do português mais claro, vai ficar e vai testar, e vai ser testado a sua fé. João fala tudo isso aqui nesse livro de Apocalipse. Então, meu querido amigo, meu querido irmão, de qual lado tu vai ficar? Do lado de Deus e ser obediente, ou do lado que vai obedecer a homens? Você vai ter que fazer uma escolha. Então, já começa a te preparar, porque muitos hoje já não estão falando sobre o inferno. Muitos hoje não estão falando mais sobre a volta de Cristo. Muitos estão falando sim para você ser vencedor. Se você tem que ser vencedor, você tem que aproveitar essa terra que dá leite e mel. Muitos só querem fazer isso. Mas isso tudo vai ficar aqui. E nós não somos daqui. Nós somos da hierarquia de Deus. Nós somos Deus. Isso. Se somos deuses, temos que subir e ficar junto do nosso Pai Celestial.
Mas para isso temos que nos aperfeiçoar cada vez mais. E o aperfeiçoamento está na oração, o aperfeiçoamento está em buscar, em glorificar, em louvar a Deus. O aperfeiçoamento está em levar a palavra do Senhor para aqueles outros que não compreendem, estão sendo ludibriados, enganados, pensando que o céu é aqui, pensando que não vão morrer nunca. Então você tem que ser vitorioso, você tem que ter sua casa, você tem que ter seu iate. Para que pensar em Deus se não vai morrer agora? Cuidado com essa história, porque Jesus nasceu nu, como nós nascemos. E Jesus foi embora, quando subiu, até a túnica de Jesus ficou. Então, coisas desse mundo pertencem a este mundo. O que eu quero dizer com isso? Busque as coisas celestiais, busque as coisas de Deus. Hoje nós vamos parar aqui no versículo 1, paramos aqui no versículo 9. Depois nós vamos ler sobre as cartas, que vai para Efésios e Esmirna, por aí afora, outras igrejas que ele mandou. Eu já digo de antemão, se você puder, tiver um tempinho, vai lendo devagarzinho o capítulo 2 de Apocalipse, até o 3. Porque Deus quer que nós estejamos preparados para quando Ele nos chamar, estarmos prontos e dizermos: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos ficar de pé, vamos orar para Deus encerrar. Agradecer a Deus por mais uma quinta-feira de vida, de saúde. Agradecer a Deus por tudo que nos deu, por tudo que vai nos dar ainda, porque somos filhos fiéis. Estamos buscando a glória. Estamos buscando cada vez mais a glória, mas a glória de Deus, não a glória deste mundo. Estamos buscando cada vez mais que o Santo Espírito possa fazer morada cada vez mais dentro de nós e nos aperfeiçoar para que possamos ser puro de mente, puro de mão e limpo de coração, para que possamos amar o nosso próximo como Deus nos amou tanto e nos deu seu Filho, e assim possamos ser chamados o mais breve possível para a morada eterna. E que as 12 consolações do Espírito Santo de Deus e a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa fazer morada dentro do nosso coração, que possa reinar na sua casa, meu querido amigo, meu querido irmão. Basta você crer. Se você crê, você diga: eu creio, e que Deus te abençoe. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vê o maligno te perseguir, você vê várias coisas acontecer, mas tu não será abatido. Muito pelo contrário, você vai ser vitorioso com Cristo Jesus. E no Salmo 23 fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Entrega verdadeiramente sua vida na mão do Senhor. Obedeça a Deus como ovelha e Ele como seu pastor, porque o pastor vai na sua frente, abrindo o caminho, vendo os melhores caminhos, as melhores pastagens para você. Ou seja, Deus vai te alimentar espiritualmente. Basta você buscar cada vez mais. Que Deus nos abençoe e nos dê uma sexta-feira e um final de semana abençoado.